Você não pode perder a nossa conversa com o urologista, o Dr. Flávio Ordoni, sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para os cálculos renais, as famosas e dolorosas pedras nos rins. É isso mesmo. Ele também é especialista em endurologia e cirurgia robótica e vai explicar pra gente quais os tipos de procedimentos usados hoje em dia nos pacientes. De volta com o nosso Mais Vida, são 9h28 e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E chegou uma hora muito importante, viu? Hora das nossas dicas de saúde. Você sabia que alguns problemas renais são mais comuns nessa época quente do ano? A formação de cálculos renais é um deles. Para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para as pedras nos rins, nós vamos contar com as explicações do urologista, o nosso convidado, Dr. Flávio Ordoni. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida dessa noite. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa para ajudar quem está nos assistindo, né? Muito obrigado. Doutor, a gente falou, né, que nessa época mais quente é mais comum ter mais problemas. Por que isso acontece, esses problemas renais, as pedras, né, os cálculos? Por que acontece mais nessa época? Então, Dani, é muito importante dizer que com o calor, né, a temperatura mais quente já é por si só um fator de risco para a formação de cálculos, tá? Então, com a temperatura mais elevada, as pessoas não se hidratam de maneira adequada, transpiram muito mais e, com isso, a urina fica mais concentrada. Tá? Essa concentração maior dos sais, né, dos componentes ali que tem na urina, faz com que tenha precipitação de alguns cristais e, através da precipitação, a agregação e aí, por si só, a formação dos cálculos, né? E muitas vezes, nesse tempo mais quente também, esses cálculos acabam se desprendendo dos rins, né? Tentam migrar ali pelo ureter, que é quando a gente vai ter a famosa cólica do rim, né? Predispondo o paciente, fazendo com que o paciente tenha todos aqueles sintomas de dor, náuseas e vômitos que a gente vai discutir com bastantes detalhes mais futuramente aí. Pois é, você sabe que eu já tive cálculos renais, realmente a dor é algo assim fora do comum. Eu também já tive a esmeralda. Já teve? A gente não consegue assim, né, raciocinar direito. Então, antes do senhor explicar um pouquinho sobre as causas, os tratamentos e tudo mais, tem alguns ilustres que nós separamos. Esse aqui, por exemplo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito do nosso sistema urinário. Poderia ser? Pode ser? O sistema urinário, então? Vamos lá. Vamos passar aí para a próxima figura. Olha lá. Então, basicamente, né, assim, de uma maneira bastante simplista para o pessoal de casa poder compreender, né? Nós temos, então, dois rins, né? Aqui nós estamos olhando uma pessoa de frente, né? Onde aqui está o rim esquerdo e o rim direito. Saindo dos rins, e esse é um tubinho, um órgão muito importante que muitas vezes as pessoas confundem e esquecem que ele existe, tem esse tubinho que traz a urina produzida pelos rins e leva até a bexiga. Esse tubinho nós chamamos de ureter, que muitas vezes as pessoas confundem com a uretra. Tá? Então a urina é trazida do rim até a bexiga através do ureter, é armazenada e a partir daí então é expelida, né? No sexo feminino, logo depois da bexiga, nós temos a uretra e já a comunicação com o meio externo, diferentemente do sexo masculino, onde nós vamos ter abaixo da bexiga a próstata, o pênis, né? Então a uretra prostática e a uretra peniana, tá? Muito bem. Nós temos mais uma imagem, que aí é a imagem do rim. Vamos colocar para o doutor poder explicar para você de casa entender melhor como funciona. Basicamente essa é a anatomia do rim, né? Aqui eles circundaram aqui o hilo renal, que é basicamente a área onde chega a artéria, que vai perfundir o rim, que vai trazer lá o sangue para ser filtrado, né? E vai levar o sangue embora através da veia renal. A urina que é produzida, né, através aqui do córtex, drena para um sistema que nós chamamos de sistema coletor, que vai coletar, por isso que chama sistema coletor. Vai coletar a urina e fazer com que ela saia através do ureter, que é aquele tubinho que nós explicamos na figura anterior. Tá? Assim fica fácil de entender. Nós temos uma imagem aqui da formação da pedra, não é isso? Sim. Coloca pra gente, por favor, essa imagem. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, então, como é que são formadas as pedras nos rins. Basicamente, os cálculos são formados... Existem também alguns casos mais... que acho que não vale a pena a gente discutir hoje, de casos onde as pedras são formadas na bexiga, mas isso a gente entra em detalhes depois. Os cálculos, que em sua maioria são formados nos rins, né, são formados aqui dentro dos grupamentos caliciais, né, aqui no cálice superior, no cálice médio, e aqui já um cálculo que já desgrudou aqui da região
do cálice médio, né? Onde ele fica ali grudadinho na papila, vai crescendo, 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 se desprende e acaba migrando para o ureter. E é isso sim que vai causar a tão temida dor e a cólica de rim. Tá? Quando ele fica exatamente nessa posição. Exatamente. Que começam as dores, é isso? Boa pergunta. No geral, os cálculos que estão dentro dos rins, eles não causam dor. Tá? Exceto se eles forem muito grandes, cálculos de 1, 2, 3 centímetros, que ocupem toda a pelve, toda a região da saída da urina. Okay. Tá? Mas, no geral, os cálculos, quando estão dentro dos rins, eles não causam dor. E o que é que causa dor, então? O cálculo migra, né, no sentido distal, no sentido em direção à bexiga, passa pelo ureter, que é um órgão bem estreitinho, e ele vai competir por espaço com quem? Com a urina, tá? A urina não vai drenar de maneira adequada, vai acumular nesses cálices. Perceba que eles são bem retinhos, bonitinhos, eles vão ficar arredondados, tortuosos, cheios de urina. Vai pressionar essa parte aqui, que nós chamamos de córtex do rim, e é onde estão aqui na cápsula do rim, tem várias fibras sensoriais, fibras nervosas, que quando são distendidas por essa urina que não drena de maneira adequada, essa sim é a origem da dor da cólica renal. Essas pedras, esses cálculos, eles podem se movimentar aqui dentro ou sempre que ele nasce, vamos dizer assim, ele fica grudadinho ali num lugar só? Não, ele pode se movimentar sim. No geral, os de cálice inferior são mais difíceis, né? No geral, eles acabam ficando lá quietinhos no cálice inferior, até pela nossa postura, pelo jeito com que a gente fica. Mas o cálculo pode sim, do mesmo jeito que se movimenta em direção ao ureter, sair de um cálice superior e para um cálice inferior, por exemplo. Agora a gente está falando de cálculo renal. O que é o cálculo renal? Legal. Por definição, e até de uma maneira mais simplista, para que o pessoal de casa possa entender, o cálculo renal nada mais é do que uma massa sólida, tá? Formada por um agregado, uma consolidação de vários cristais, né? De sais minerais, que podem ser cálcio, ácido úrico, né? Carbonato de cálcio, oxalato de cálcio, que é o mais comum, né? Então, basicamente é isso, é uma massa sólida formada, então, pelo grupamento, a agregação de cristais de sais. Agora, quais são as possíveis causas, então, de formação desses cálculos? A alimentação seria uma das principais ou não? Claro. A alimentação com sal em excesso, com sódio em excesso, é sim um fator de risco para a formação de cálculos, tá? Além disso, o principal é não se hidratar da maneira correta, né? Então, principalmente agora no verão, a gente acaba não tomando água da maneira com que a gente deve tomar, né? A correria do dia a dia, dias quentes, transpira um monte, chega em casa no fim do dia, faz aquela urina bastante concentrada, aquele xixi amarelo forte, sinal que a água não está sendo suficiente. E quando o senhor fala hidratar, é com água mesmo, não é com suco, refrigerante, cerveja? Veja, tem um lado positivo de sucos naturais, como o suco de laranja e o suco de limão, porque eles contêm citrato, né? Os sucos cítricos, né, no caso das frutas cítricas, laranja e limão, contém citrato. E o citrato é um inibidor da formação dos cálculos, né? Ele é um inibidor natural. Então, a gente sempre recomenda que, quando a gente não sabe qual é o distúrbio metabólico específico de cada paciente, vamos supor, numa primeira visita ao pronto-socorro, a Dani está lá com cólica, me procura lá no pronto-socorro, eu ainda não sei, a gente não teve a oportunidade de fazer uma investigação metabólica profunda. A gente vai tratar a dor, resolver a pedrinha, salvar lá o rim da Dani. No entanto, quando a gente não tem essa informação ainda do distúrbio metabólico específico, a gente orienta, olha, diminua o sal da dieta, procure tomar mais líquido, né? Sempre tem aquela pergunta, quanto? 3 litros por dia? 2 litros por dia? O suficiente para o xixi ficar transparente, né? Se a urina está amarela, dourada, aquele amarelo forte, cheiro forte, não está sendo suficiente, né? Diminua a gordura e proteína da alimentação, né? O sal, como a gente falou previamente, tá? E evitar um pouco das bebidas com gás, refrigerantes, por exemplo. Agora, suplementos, por exemplo, eu tomei muito tempo suplemento de cálcio, isso pode causar um cálculo renal? Não, em excesso sim, tá? Mas se precisava, se estava bem indicado a suplementação, a tendência é não trazer nenhum impacto para a formação dos seus cálculos. Pode ser genético, doutor, o cálculo? Com certeza, o famoso fator hereditário, né? Familiar é bastante importante. Então, não é incomum recebermos pacientes que logo falam para a gente, meu pai teve cólica de rim, minha mãe teve cólica de rim, meu irmão mais velho teve, faltava eu, estou aqui com dor também. A gente já falou um pouquinho, né, de onde vem a dor. Agora, além da dor, quais são os outros sintomas que a pessoa pode apresentar durante esse problema? Ótima pergunta, tá? A cólica renal,
na verdade, caracteriza aí um quadro que traz outros sintomas, tá? Além da dor lombar, que é a dor típica, em cólica, o paciente fala que não tem posição de melhora, né? Diferente de uma dor nas costas, que às vezes você deita e melhora, a cólica de rim não tem posição de melhora, dói de qualquer jeito. Ela geralmente vem acompanhada de náuseas, vômitos, sudorese, o paciente sua, transpira bastante, né? Algumas vezes vem também acompanhada de febre, tá? Quando tem a presença de uma infecção urinária justaposta, vamos dizer assim, tá? Então esses são os sintomas mais comuns. Sangue na urina eventualmente pode estar presente também, não é tão comum, mas basicamente dor lombar, náuseas, vômitos, queda do estado geral, indisposição, esses são os quadros, os sintomas mais típicos. Vamos às perguntas dos telespectadores, doutor? Vamos encarar a audiência? Vamos, olha só, você pode mandar sua pergunta 11 95033 6870. A primeira vem lá de Maceió, Alagoas. Legal. Quem pergunta é o Gilvan. Boa noite, Fábio, Dani e doutor. É verdade que comer alimentos com sementes pode aumentar as causas de pedras nos rins? Não, a não ser que essas sementes tenham grande quantidade de sódio, por exemplo, uma quantidade excessiva de cálcio, mas a gente não vê associação em pacientes que soja, por exemplo, não tem problema? Não, a gente não vê associação entre pacientes que comem mais sementes, comparando com grupos de pacientes que comem menos. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Boa noite, Dani, Fabinho, doutor. Olha, não perco nenhum programa de vocês, ela falou aqui. A minha mãe acabou de sair de uma internação por problemas renais, o que nos leva a ter infecções urinárias. Quais os cuidados que nós temos que ter? É a Silvana de São Lourenço, Minas Gerais. Um abraço, ela pediu pra gente mandar um abraço para ela. Um abraço, Silvana, um beijo. Beijão pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Quais os cuidados, então, que nós temos que ter aí para não correr o risco das infecções, né? Outros problemas que surgem após o cálculo renal. Claro. Bom, o primeiro de tudo é tentar, vamos dizer assim, é muito comum infecção de urina na mulher e nem sempre está associada à presença de cálculos renais, tá? Então, o primeiro de tudo é se hidratar bem, tá? Tomar muito líquido, não segurar a urina, tá? Caso tenha algum corrimento vaginal, por exemplo, orientar que deva procurar um ginecologista para tratar o corrimento vaginal. Questões higiênicas muito importantes, desde aquelas mais básicas que a gente fala para as crianças quando estão iniciando ir sozinha no toalete, no banheiro, por exemplo, né? Como fazer a higiene da região da uretra pela frente, né? E quando for ao toalete para evacuar, fazer a higiene por trás, desde essas coisas mais básicas. Então, higiene, boa hidratação, manter um hábito intestinal regular, tudo isso colabora para evitar o quadro de infecções urinárias nas mulheres. Uma pergunta muito interessante aqui do Laerte. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Boa noite, doutor. O uso de anti-inflamatórios provoca pedra nos rins? E eu vou até complementar a pergunta dele. Algum medicamento pode causar isso? Ótima pergunta. Os anti-inflamatórios não predispõem à formação de cálculos renais, tá? Pelo contrário, eles são muito utilizados quando os pacientes têm crises de cólica renal. Então, muitas vezes a gente vê o paciente chegando no pronto-socorro, a gente faz um analgésico, um anti-inflamatório, quando a função renal está normal, tá? Mas existem sim alguns medicamentos que predispõem à formação de cálculos, como por exemplo, topiramato, que são medicamentos muito usados por neurologistas para prevenção de cefaleias, né, dores de cabeça. Pacientes que são soropositivos usam alguns tipos de antirretrovirais no tratamento de HIV, que também predispõem à formação de cálculos renais, né? Então, existem sim alguns grupos específicos de medicamentos, como esses que eu acabei de citar, que acaba predispondo o paciente. Por isso que a gente sempre faz uma história clínica bastante completa, pergunta o que toma de remédios em casa, para a gente tentar achar pistas e tentar saber o que levou à formação daquele cálculo. Pessoal nas redes sociais também participando aqui do nosso programa, perguntando se tem alguma relação com o funcionamento do metabolismo da pessoa. Tá, muito legal. Então, o paciente procurou a nossa equipe no pronto-socorro, é tratado, a gente manda o paciente para o consultório depois de alta, com tudo resolvido, e sempre que possível a gente indica uma investigação metabólica. Como é essa investigação metabólica? Em até 75% das vezes, se nós fizermos essa investigação de maneira completa, a gente acha algum pequeno distúrbio que o paciente possa vir a ter, que a gente pode no futuro intervir com algum remedinho, alguma dica de orientação nutricional, para que diminuam as chances de formar novos cálculos no futuro.
tá? Então, sim, alterações metabólicas como aumento do cálcio urinário, diminuição do citrato urinário, que é por isso que a gente indica o uso dos sucos cítricos, né? Diminuição do magnésio, aumento do oxalato, por exemplo, podem sim, são distúrbios metabólicos que podem propiciar a formação de cálculo. Vamos falar dos tratamentos, doutor? Quais são os mais indicados para alguém que apresenta o quadro de cálculo renal? Ótima pergunta, Fabinho. Então, vamos lá. Para a gente discutir o tratamento, vai depender de alguma série de fatores. Dentre elas, o tamanho do cálculo, a localização do cálculo, tá? Fatores como idade do paciente e comorbidades, se é obeso, se é diabético ou não, tá? Então, para pacientes que nos procuram com um quadro de crise de cólica renal típica, que estão com todos os exames normais, não apresentou febre, tem um cálculo que é bem pequenininho, por exemplo, até 3, 4, 5 milímetros talvez no ureter, esse cálculo já está lá embaixo, quase chegando na bexiga, a gente pode insistir em tratamento clínico. A gente orienta o paciente a tomar remédios para dor, analgésicos, anti-inflamatórios, por exemplo, né? E deixamos um remedinho que ajuda a relaxar um pouco a musculatura desse órgão, né, do ureter, para fazer a eliminação espontânea. A gente chama isso de terapia medicamentosa expulsiva. Já para pacientes que têm dores que não resolvem com o uso de medicamentos, mesmo no cenário do pronto-socorro, ele vai para casa, ele volta no dia seguinte com dor, ou quando o cálculo é muito grande, cálculos de 1 centímetro, por exemplo, a gente sabe que dificilmente ele vai passar, cálculos acima de 7 milímetros, tem menos de 60% de chance de eliminação espontânea, por exemplo. Tá? Pacientes que, além da dor refratária ou que têm cálculos grandes, apresentam uma dilatação muito grave do rim, sinais de inflamação e infecção muito importantes vistas na tomografia, nesse caso a gente indica a cirurgia. Tá? A cirurgia hoje é feita através do uso de microcâmeras e essa é uma especialidade que nós chamamos de endourologia, que é através de utilização de materiais endoscópicos, sem nenhuma incisão. Tá? A gente consegue navegar através da uretra, entra na bexiga e consegue chegar com uma câmerazinha até aqui no ureter. Zero corte, doutor? Zero corte, só usando orifícios naturais. Tá. Então nós entramos pela uretra, navegamos através da bexiga, navegamos pelo ureter e encontramos o cálculo. Chegou de frente para o cálculo, a gente passa uma fibra de laser por dentro dessa câmera e nós vamos pulverizar esse cálculo. Nós vamos fragmentá-los em fragmentos bem pequenininhos, de 1, 2 milímetros, que são facilmente elimináveis com a urina. Tá? Feito esse tipo de tratamento, nós colocamos um catéter que nós chamamos de duplo J, que muitas vezes os pacientes morrem de medo de ouvir falar, tá? Que eu costumo brincar com os meus pacientes. 90% dos pacientes sequer sentem que estão com duplo J, 10% sofrem um pouquinho, então não fiquem preocupados. A gente põe esse duplo J para ajudar a desinflamar, para ajudar a eliminar esses fragmentos de maneira espontânea, depois tira esse duplo J e está resolvido. Tá? Para casos graves, onde o paciente chega muito ruim, desidratado, vomitando, com sinais de infecção muito graves, né, a gente já não pode mexer no cálculo. Nessa situação, a gente só salva o rim. A gente põe esse catéterzinho de duplo J, que é multiperfurado, né, e a urina vai drenar, mesmo com, eu costumo brincar, mesmo com 1 milhão de pedrinhas aqui no meio, a urina, através do catéter, drena, né, chega na bexiga, salva o rim, tira o paciente da urgência e depois a gente trata o cálculo. Agora, doutora, a gente falou aí de alguns tratamentos, mas como que se dá o diagnóstico? E o cálculo, ele pode ser, de repente, sintoma de alguma doença mais grave? Boa pergunta. Tá? O tratamento hoje, tá? O melhor exame para que a gente faça o diagnóstico do cálculo renal é a tomografia computadorizada. Tá? Embora muitos ainda solicitem ultrassom, né? O ultrassom definitivamente não é o melhor exame para o diagnóstico do cálculo. Ele é um exame que é examinador dependente, depende da experiência de quem faz. Muitas vezes superestima o tamanho do cálculo e é muito ruim para diagnosticar os cálculos que estão nesse tubinho, no ureter distal, lá perto da bexiga. Então, muitas vezes vem até no laudo. Esse exame, é importante dizer que o ultrassom não é bom para a identificação de cálculos de até 4 a 5 milímetros, né? Então, a tomografia é o padrão ouro, que nós chamamos. É o melhor exame de longe para fazer o diagnóstico do cálculo, tá? E sim, o cálculo pode nos sinalizar alguma patologia, uma patologia nas glândulas paratireoides, pode nos sinalizar um ácido úrico muito elevado, tá? Mas a maioria das vezes não está relacionada a patologias mais graves. Agora, pode ser que a pessoa tenha, doutor, o cálculo durante um bom tempo e não perceba? Pode. E se ela não tratar esse cálculo porque ela não percebeu de repente, o que pode acontecer? Tá, essa é
Essa é uma dúvida que muitos pacientes têm, tá? Muitas vezes eles me perguntam, mas eu estou com esse cálculo desde quando, né? É difícil a gente saber quanto tempo que está o cálculo ali posicionado. Mas sim, se o paciente está com um cálculo que ele é obstrutivo, a gente tem eventualmente pacientes que nunca sentem dor, né? Mesmo com cálculos que obstruem o rim. Um cálculo obstrutivo, né, bloqueando totalmente a passagem da urina, vai bloquear o rim, né? Vai dilatar o rim de maneira cada vez maior, mas de uma maneira progressiva, e pode sim levar à perda da função renal. Então é grave, tá? Pode perder o rim mesmo. Pode perder o rim. Uma obstrução por um tempo prolongado, meses ou até anos, né? Pode levar sim à perda da função renal. Vamos dizer assim, a urina vai se acumulando, acaba tendo só espaço para a urina e não tem mais espaço para a unidade filtradora. Então, aquela porção do rim que filtra acaba sendo cada vez mais pressionada pela parte, né, onde está juntando a urina, vamos dizer assim, tá? E isso a longo prazo pode levar sim à perda da função renal. Então é muito importante, tá? Foi no pronto-socorro, diagnosticou um cálculozinho, não sentiu mais dor, não fez mais nada. Mas será que passou? Será que eliminou espontaneamente? Então é importante ir no médico, agende o urologista, né, para ver, repete o seu exame. Eliminou, ótimo, a gente comemora, né, e faz a investigação metabólica. Não eliminou, então vamos pensar em algumas maneiras, né, através da cirurgia, por exemplo, que é uma cirurgia tranquila, sem incisão, o paciente faz num dia, alta no dia seguinte, para que a gente tenha certeza da eliminação desse cálculo e para ter certeza que o rim está drenando de maneira adequada. Alguns telespectadores estão perguntando sobre o cisto renal, se é a mesma coisa, causado pelo mesmo motivo. O cisto renal, na verdade, é uma patologia bastante distinta dos cálculos renais, tá? Os cistos são acúmulos, né? São locais onde se acumulam líquidos, geralmente ocorre no parênquima renal, mas pode ser ao redor da pelve também, tá? E isso é uma doença adquirida. Com o passar do tempo, a gente vai tendo cistos. Se nós fizermos ultrassom aqui, provavelmente talvez todos nós vamos ter algum cistinho no rim, mas nada mais é do que um acúmulo de água. Então, precisa ficar bastante atento, porque existem tipos e tipos de cistos. Cisto simples, geralmente benigno, não está associado a tumor, câncer, nem nada. Se os cistos forem complexos, né, existe uma classificação tomográfica, né, faz a tomografia e classifica que tipo de cisto é. Conforme vai aumentando lá a complexidade do cisto, aumenta a chance de se tratar de um câncer de rim. O cisto também dá dor? Desculpa, Fabinho, só para... No geral, não. A gente vê cistos causando dores se eles fazem algum tipo de compressão na drenagem do rim, geralmente cistos grandes, acima de 9, 10 centímetros. Tá? São bem grandes mesmo, né? Boa noite, eu tenho pedra nos rins e às vezes eu faço, doutor, um remédio caseiro e eu desidrato a pele da moela da galinha e coloco um chá diurético ou suco. É o Pedro de Americana que está perguntando. Isso pode ser algum tipo de solução caseira? Eu acho que é um perigo enorme isso, Eu acho que é um perigo enorme. Eu acho que é mais fácil o Pedro anotar o telefone aí do consultório e pegar algumas dicas. Porque tem muitas dessas receitas, né? Chá de quebra-pedra, muitas coisas. Assim, não tem nada que seja cientificamente comprovado. Obviamente já fizeram grandes estudos, né, para tentar fazer esse tipo de investigação, mas não tem nada comprovado nessas crenças populares. Nós temos uma pergunta aqui, boa noite a todos. Pergunta ao urologista, doutor, o cloreto de magnésio em cápsula ou em pó ajuda para não formação de cálculos renais? É o Reginaldo de Brasília que está perguntando. Então, um dos distúrbios metabólicos comuns da formação de cálculo é a menor concentração de magnésio, tá? Do mesmo jeito que o citrato baixo pode predispor à formação de cálculos, o magnésio baixo também pode predispor, porque os dois são substâncias que ajudam a evitar com que os cristalzinhos se acumulem, tá? Então sim, o magnésio ajuda a evitar cálculos renais. Vamos falar de prevenção? Vamos. O que o telespectador ou a telespectadora que nos acompanha pode fazer, porque já teve ou de repente tem cálculo renal, ou não queira ter porque dói, é verdade. O que ela precisa fazer para prevenir a formação dos cálculos? Joia. Bom, primeiro de tudo é tomar bastante água, tá? E como a Dani já bem falou, água. Água não é refrigerante, não é suco de caixinha, nada de outro tipo de líquido. Então, tomar bastante água. Quanto?
o suficiente para que a urina saia transparente. Se a urina, no fim do dia, ela está amarela, amarelo-ouro, muito concentrada... Se tiver ardida um pouquinho também é um Também não está indicativo. sendo suficiente, exatamente. Geralmente, a ardência, a dor, o incômodo estão um pouco mais relacionadas a quadros de infecção. Tá? Então, como medida número 1, aumentar a quantidade de líquidos que é ingerido. Okay. Número 2, diminuir sal da dieta. Tá? O sal está diretamente relacionado à formação de cálculos. Usar sal do Himalaia, por exemplo, ajuda ou... Qualquer tipo de sal vai prejudicar, tá? É o cloreto de sódio é o responsável. Tá? Evitar dietas que são abundantes em proteínas e gorduras, né? A obesidade está diretamente relacionada à formação de cálculos, né? A litise, tá? E proteína em excesso está também diretamente relacionado, tá? Para quando a gente não sabe qual é o distúrbio metabólico específico daquela pessoa, a gente orienta que leite, cálcio, queijo e derivados do leite mantenha, nem aumente nem diminua, porque isso também pode precipitar mais cálculo, tá? E evitar bebidas com gás. Então essas são as orientações gerais, né, que a gente fala para a população no geral, tá? No sentido de se evitar a formação primária do cálculo renal. Pergunta pessoal, até água com gás também não pode? Eu sabia que você ia perguntar isso. Você sabia que ia perguntar da água com gás? Se não for em excesso, pode. Se não for em excesso, pode. Então, por exemplo, mas a água tem alguma diferença do refrigerante? Ou... Não. É o gás que é o problema. Isso. O refrigerante está mais relacionado, por ter bastante quantidade de açúcar, acaba estando relacionado à obesidade. Né? E a obesidade é um fator de risco. E o sódio também, né? Exatamente. Tá? Mas as bebidas com gás devem ser evitadas quando em grande quantidade. Agora, doutor, pergunta muito importante, várias gravidinhas assistindo aqui ao nosso programa, e a Milena, que é da Paraíba, um beijo, Milena. Ó, ela falou assim, tô gestante com 29 semanas e tive uma hidronefrose e a minha pedra está com 0,7 centímetros. Teria como expelir e qual o tratamento indicado? Perfeito. As grávidas têm maior risco de formar cálculo. É mesmo? Isso, a Milena fez uma pergunta muito importante. Além disso, a hidronefrose, ou depende, né, se for só hidronefrose, é quando tem a dilatação só aqui dos cálices. Quando é uma ureteridronefrose, é quando tudo isso está dilatado. A grávida tem uma ureteridronefrose que nós chamamos de fisiológica, tá? Geralmente é do lado direito, tá? O útero acaba ficando um pouquinho mais para o lado direito, então comprime um pouco a saída do rim e fica um pouco mais dilatado. E elas têm predisposição maior a formar cálculos. Precisaria saber onde é que está esse cálculo. Será que esse cálculo está lá no rim? Se tiver lá no rim, deixa ele quietinho lá. Se tiver no ureter causando cólica e dor, vale a pena procurar um urologista, tratar e resolver. Vai depender em qual terço da gestação ela está. Se for muito no início... Ela está com 29 semanas. Então às vezes vale a pena resolver, porque tanto o cálculo quanto o duplo J, eles podem sim levar a parto prematuro. Então tem que Olha, ficar tem uma de olho. pergunta aqui de Interlagos, Dani, que é da Alzira. Ela está dizendo o seguinte, eu gostaria de saber, doutor, quando nós temos problemas nos rins, pode ser a causa a diabetes? Com certeza, tá? Diabetes hoje, junto com a hipertensão, são as principais causas de insuficiência renal crônica e de termos pacientes em hemodiálise ou em fila de transplantes no Brasil. Caramba, Tá? e o tratamento é diferenciado ou não? Não, veja, tanto diabetes quanto hipertensão, se não forem tratados de maneira adequada, vão levar à perda da função renal. Entendi. E com isso acaba o paciente indo para hemodiálise e muitas vezes listado para transplante. Então, para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, fazer um controle muito rigoroso dessas duas patologias. Porque assim, a curto prazo, o diabético não sente nada, o hipertenso muitas vezes não sente nada. Mas 10, 20, 30 anos de um diabetes descontrolado, né, pode levar não só a perda da função renal, vai levar a cegueira, né, vai levar a disfunção sexual no homem, né, impotência, acaba virando o que nós chamamos assim, de uma arteriopatia periférica e difusa, né? Pode levar a falta de circulação, amputando os dedos dos pés, infarto do miocárdio, AVC. O rim atrofiado também tem relação? Vamos dizer assim, o rim atrofiado pode ser relacionado a um diabetes, a uma hipertensão maltratada, mas também pode ser por um cálculo
que nunca foi tratado, que está lá obstruindo a saída do rim, ou uma obstrução de uma artéria renal, por exemplo, né? Então aí precisaria investigar um pouquinho melhor quais seriam as causas desse rim atrofiado, com uma história clínica detalhada, exames de imagens mais dirigidos. O Anésio de Urupa, Rondônia, perguntou se os cálculos renais também podem obstruir o sangue. Não, os cálculos não tem como obstruir o sangue, vamos dizer assim. Tá? Eles vão obstruir o sistema urinário, com isso pode deixar de ter a filtração do sangue que é feita através dos rins, mas não. Doutor, aquela pergunta que não quer calar, quem já teve pedra uma vez, pode ter de novo? Joia. Então, assim, tem um número que todo urologista que está acostumado a tratar de cálculo no dia a dia deve falar para os seus pacientes, é o seguinte: para quem já teve um episódio de cálculo de cólica renal que se apresentou no pronto-socorro, se ele não fizer nada, a chance dele voltar de novo no pronto-socorro ou no meu consultório com esse mesmo problema em 5 anos é de 30%, que é bastante grande. Em 10 anos, se ele não fizer nada, não mudar estilo de vida, não fizer uma investigação metabólica, não fizer absolutamente nada, a chance é de 50% de ter esse problema novamente, tá? De tal forma que, então, a chance de ter esse problema é a mesma de não ter. Então, é muito elevado, né? Então, quem já teve cálculo está aí num fator de risco muito importante, né? Porque vai ter novamente, se não fizer nada. Com certeza. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E já vamos deixar os contatos aí para você de casa que quiser, né? Marcar sua consulta, pode acessar o site Dr. Flávio Ordones, igual está aqui no vídeo, .com.br, Instagram drflavio.ordones_uro e o Facebook Dr. Flávio Ordones. E o nosso Mais Vida? Acabou! Tá chegando ao fim, mas olha só, quando a gente fala que tá chegando ao fim, o pessoal fica triste, né?